Olá, meus queridos seguidores. Sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora, e hoje, dando continuidade aos capítulos do meu livro, nós vamos para o capítulo número 3, que fala sobre conflitos dos LGBTQIAP+, para assumir a sexualidade. É complicado para os pais entenderem essa realidade, mas é mais difícil para os filhos, que se sentem rejeitados pela família e reprimidos pelo preconceito da sociedade. Se autoaceitar é um desafio, porque muitos cresceram aprendendo que os LGBTQIAP+, são imorais, são doentes e são reprovados pela sociedade. Os filhos têm medo, vergonha e inseguranças para assumir sua sexualidade para os pais, para a família, para os amigos e para a sociedade. Geralmente, eles se abrem com amigos, pois têm medo da rejeição familiar. E o LGBTQIAP+, também passa por um processo de autoaceitação, antes de assumir a própria sexualidade para si mesmo e para outras pessoas. Desde a autodescoberta até se preparar psicologicamente para revelar aos pais e à sociedade. Essa fase de se autodescobrir geralmente ocorre na adolescência, que é um período delicado, cheio de conflitos e contradições. A fase de adolescência é marcada por dúvidas e questionamentos quanto à vida profissional e, somada às incertezas das transformações hormonais e corporais, causa uma sensação de estar perdido, confuso e sem saber como agir. Muitas pessoas LGBTQIAP+, não se identificam com o seu corpo biológico e rejeitam a si mesmos. Muitas meninas com orientação sexual lésbica ou transexual tentam esconder os seios, apertando-os e até se machucando. Muitos filhos já se sentiam LGBTQIAP+, desde crianças, com medos, inseguranças, sem sentir alegria e orgulho de si mesmos. Cresceram ouvindo piadinhas homofóbicas e têm dificuldades para entenderem a própria natureza. Na fase da adolescência, há o medo da rejeição, da exclusão e da desaprovação social. Ao sentirem o olhar recriminatório da sociedade perante aos LGBTs, muitas vezes os adolescentes entram em depressão profunda porque se sentem condenados e excluídos. Os conflitos internos somam-se às pressões externas, às inseguranças quanto à aceitação da família e sociedade, criando angústia e desespero. A necessidade de ser aceito no grupo familiar e social é inerente a todos, e muito maior no adolescente LGBTQIAP+, porque ele se sente inseguro e estranho. Não é fácil se sentir diferente da maioria. Todos esses conflitos podem levar o adolescente a buscar substâncias químicas lícitas ou ilícitas, álcool e até a atentar contra a própria vida. Nessa fase, a pessoa ainda está se fortalecendo emocionalmente e precisa desenvolver a autoconfiança para lidar com os preconceitos. O adolescente LGBTQIAP+, sente-se intimidado pelos preconceitos e intolerâncias dos pais e familiares e tem muita dificuldade para assumir a sua sexualidade. Poderá produzir crenças de que os relacionamentos LGBTQIAP+, devem ser escondidos porque estão errados. Em seguida, desenvolverá o sentimento de culpa, se autocondenando. Não é normal se privar de assumir publicamente um relacionamento amoroso. Não é saudável não poder desfrutar de um jantar romântico, um cinema
ou atividades sociais com o par amoroso. É complicado e perigoso reagir a protestos e desaprovações sociais de pessoas intolerantes. Essas situações homofóbicas geram angústia e depressão. O adolescente sente como se não tivesse o direito de viver normalmente, pois não pode assumir a sua sexualidade publicamente. A família muitas vezes proíbe que filhos tenham amigos LGBTQIAP+, e muitos amigos heterossexuais se afastam, como se a sexualidade fosse uma doença contagiosa. Muitos adolescentes se tornam agressivos como um mecanismo de defesa para se proteger dos ataques. Porque em grupos sociais, a pessoa LGBTQIAP+, sofre xingamentos, agressões, assédio sexual e às vezes acaba até abandonando os estudos, os esportes e etc. Ambientes sociais que deveriam ser ambientes acolhedores se tornam uma ameaça à sua integridade física e psíquica. Todos deveriam entender que existem pessoas LGBTQIAP+, e que isso não influencia a personalidade delas e que elas devem ser respeitadas. Os pais são os primeiros modelos para os filhos e é saudável que exista um relacionamento aberto, onde o adolescente possa confiar e sentir-se seguro para conversar sobre tudo, inclusive sobre a descoberta da sua sexualidade. Se for muito angustiante, é viável buscar a ajuda profissional de um psicoterapeuta para pais e filhos. Muitos jovens sentem-se estranhos e perdidos no ambiente familiar, pois na verdade vivem uma mentira disfarçados de heterossexuais. Alguns decidem esconder sua orientação sexual, achando que assim preservam a família e a si mesmos do preconceito social. Como viver plenamente escondendo a sua natureza? Mentir para si próprio é a pior dor, ocultando a sua natureza. Ainda hoje, há pessoas LGBTQIAP+, tentando viver um teatro, mascarados de heterossexuais, mentindo para si mesmo e para todos. Muitos cresceram acreditando que seu destino seria um casamento heterossexual para formar uma família. Alguns envolvem cônjuges, filhos e netos na sua farsa de projeto de vida que lhe foi imposto como padrão pela família e pela sociedade. Ao renunciar à sua essência, não assumindo a sua sexualidade, a pessoa vive uma vida infeliz e inclui a família que ele forma nessa escolha lamentável. Muitos, por medo da rejeição, negam a sua natureza, se forçando a assumir um projeto de vida que foi idealizado por outros, incluindo pessoas que eles envolvem nas suas mentiras e fraquezas. A pessoa que nega a sua natureza, se escravizando, não se ama, não respeita e nem respeita a família, pois usa a família como defesa e disfarce para sua própria homofobia. Lutar contra a sua própria essência é se autodestruir. Muitos LGBTQIAP+, mascarados de heterossexuais, buscam no álcool, nas compulsões sexuais e até em uso de substâncias químicas a fuga para seus conflitos de autorrejeição. Poderão se tornar dependentes químicos, porque não conseguem lidar com a angústia e o conflito do processo de aceitação de si mesmos. Alguns poderão apresentar depressão profunda, desenvolver atitudes autodestrutivas e até mesmo atentar contra a própria vida. Por outro lado, há pessoas que não assumem a sua orientação sexual, mas não aceitam um casamento heterossexual.
e se recusam a formar famílias, se escondendo atrás de uma vocação religiosa inexistente. Alguns acreditam que a sua sexualidade é um defeito moral e só porque é diferente do padrão da maioria, buscam nas religiões um escudo para a proteção dos próprios desejos. Como viver plenamente sentindo-se errado? Pessoas LGBTQIAP+, quando se assumem, já passaram pelo processo de negação, de ódio de si mesmos, de medo, de culpa e conflitos de identidade. O desafio de assumir a própria natureza numa sociedade homofóbica requer coragem. Ninguém escolhe enfrentar preconceitos a vida toda em diferentes áreas da sociedade, como nos estudos, no trabalho, nos afetos, na família. Alguns sofrem preconceitos pelo próprio grupo LGBTQIAP+. Por exemplo, bissexuais acusados de estarem indecisos quanto à própria orientação sexual. Luan Fernandes, homem trans, em entrevista no meu canal do YouTube Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida, declarou sofrer preconceitos pelos LGBTQIAP+, em relação à mudança de seu nome. Os transexuais sofrem muito também com conflitos internos ligados à cirurgia de readequação sexual, tratamentos hormonais, etc. Ter alguém em quem confiar e desabafar torna o processo mais fácil, porque se sentem acolhidos, protegidos e apoiados. É preciso ter paz de espírito para se sentir adaptado e feliz. É importante poder confiar nos pais, irmãos, amigos, professores para compartilhar sentimentos, inseguranças, medos e descobertas. É um alívio que o LGBTQIAP+, possa desabafar e denunciar assédios, agressões físicas e emocionais ou bullying para as pessoas confiáveis, que não irão julgá-lo, mas sim acolhê-lo. Amanhã a gente se encontra novamente para continuarmos mais um capítulo do livro que está disponível na Amazon, no formato físico e digital, em inglês e português. Um beijão para vocês, se cuidem, vejo vocês amanhã. Tchau!